Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, às nossas mensagens semanais. Que Deus possa te abençoar poderosamente nesta hora. O nosso tema é um tema complexo, profundamente espiritual, e nós vamos falar sobre a diferença entre depressão, doença e enfermidade. São coisas completamente diferentes. Eu queria que você entendesse isso. Quando nós temos a Bíblia como nossa regra de fé, aí então Deus, ele revela para nós. Então a nossa base são as Escrituras, a luz das Escrituras. Então você, mesmo que você não concorde, mesmo que você não tenha essa consciência bíblica, eu queria que você assistisse, porque Deus vai falar ao teu coração. Muito bem. Na nossa mensagem anterior, nós falamos sobre espírito, alma e corpo. Muita gente assistiu o vídeo, milhares, que Deus abençoe a todos que nos acompanham, mas hoje nós estaremos falando uma sequência e falando sobre depressão, sobre doenças, sobre enfermidade, que são coisas completamente diferentes. A nossa base bíblica está lá em Mateus 23, por isso que quando alguém trazer alguma filosofia, nós podemos duvidar, porque a filosofia, todos sabem que ela serve para alguma coisa, mas até hoje ninguém sabe exatamente para que ela serve. Então veja o que está escrito na palavra, a Bíblia que atravessou 2, 3, 4 mil anos como o livro mais lido e mais vendido em todos os tempos. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, pode ter certeza. O que Jesus falou aqui então, bíblica agora? Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, se fosse uma coisa só, se uma coisa não tivesse, se fosse diferente, fosse igual a outra, ele não iria falar doenças e enfermidades. E em todo o contexto, quando nós vemos que ele, quando a pessoa estava possessa, era um problema espiritual, ele repreendia aquele espírito do mal para que a pessoa pudesse ser completamente curada. Então, nós vemos que Deus, ele atuava em todas as áreas. Deus cura tudo. Ele cura a depressão, cura a doença, cura a enfermidade. Agora, veja bem, às vezes a pessoa tem uma tristeza. Você se abateu por alguma coisa, isso é normal, de vez em quando alguém não correspondeu à nossa expectativa e nós nos abatemos. E a tristeza, o que a Bíblia fala? Está alguém entre vós triste? Ore. Está alegre? Cante louvores. Então, com a oração, você manda a tristeza embora. Você não pode hospedar a tristeza, porque senão ela vai querer sentar no seu sofá e dormir na sua cama. Então a tristeza, nós temos que mudar o foco na hora. Isso é outra coisa. Nós vamos agora falar das origens das depressões na sequência, porque é plural, origens das depressões, para você entender que ela tem muita origem e ela destrói muitas vidas, leva a pessoa até o suicídio, às vezes. Então nós temos uma palavra de amor. Primeiro, a pessoa tem um problema de ordem hereditário. Ele tem uma predisposição hereditária para determinada doença física ou enfermidade ou espiritual. Isso é real. Essa predisposição, ela vem dos genes. Então, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Deus fala assim: eis que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que significa isso? Bisavô, avô, pai, você é a quarta geração, eu sou a quarta geração. Então nós recebemos uma influência deles, quer queiramos ou não, e todas as pessoas do mundo, de acordo com a ciência agora, para você entender, eles têm as suas grandezas e as suas misérias. Então você tem a sua grandeza e você tem a sua miséria, eu também. Então nós temos que combater essas misérias, venham da onde vier, e nós precisamos deixar um legado para as pessoas que virão após nós. Se Jesus não voltar antes, eles vão receber de nós as nossas influências, do bem ou do mal, e você recebeu. Então vamos entender essa situação.
Agora, tem a depressão que ela não veio por conta dos seus genes. Ela veio porque você adquiriu. E como foi adquirida? Você não é culpado. Muitas vezes você recebeu através de traumas da vida. A pessoa foi abusada, a pessoa foi explorada, injustiçada, vítimas de palavras destrutivas, às vezes dos próprios pais. Dentro da ingenuidade deles, eles começaram a falar para o filho ou para a filha: olha, você não vai dar nada na vida, você é isso, você é aquilo. A pessoa interioriza aquilo e lá na frente manifesta uma depressão. Essa é uma realidade que nós temos que compreender. Nós não vamos condená-los por isso, mas nós temos que tratar. Agora existe a depressão gerada pelo próprio livre-arbítrio nosso, porque nós estamos sujeitos, nós temos a liberdade, um livre-arbítrio, e ali nós geramos um mal para nós mesmos e vem uma depressão. Nós não podemos negar isso. É isso que eu quero colocar. Vou dar um exemplo bem prático. Hoje está muito fácil, a internet, até criança acessa. Vou imaginar que a pessoa enveredou pela pornografia. O que vai acontecer com ele? Ele vai contrair uma depressão. Por quê? Porque a pornografia está provado que torna a pessoa impotente. Ela é pior do que a cocaína. A pessoa entra naquilo e ele não quer mais o sexo normal. A bênção do sexo, o sexo como consumação do amor, a bênção que Deus deu, roubaram dele, porque ele caiu numa armadilha. As drogas, quantos jovens inicia tomando álcool, um abismo chama outro abismo, aí ele entra nas drogas, depois não consegue sair, não que ele não queira sair, ele quer sair, mas ele não consegue, então ele entrou numa depressão profunda. Algo que é mais forte do que você é algo espiritual. Eu queria que você entendesse isso. Aquilo que te domina, porque o perdedor se torna escravo do vencedor. Então, se o inimigo conseguiu, aí você vai acabar tendo uma depressão. Mas existem outras formas de depressão, tipo, por exemplo, a pessoa é muito miserável, ele vive segurando dinheiro, segura aqui, vai, acaba ficando rico, vive pobre e morre rico, aí ele morre com depressão, sabia? Ele falou: o que aconteceu comigo? Eu economizei a vida inteira, agora nós também podemos contrair uma depressão quando nós aumentamos as nossas dívidas, gastamos mais do que nós recebemos. E nós estamos num contexto hoje histórico, que nós vamos lembrar isso muitos tempos, de uma situação em que as pessoas estão propensas a adquirir uma depressão pelo quadro, pela necessidade. Eles não esperavam esse quadro que nós estamos vivendo de pandemia. Então, nós estamos dando alguns exemplos. Agora, qual é o tratamento? O que nós temos de tratamento para isso tudo? De repente, você não tem depressão, você tem um problema psicológico, um trauma, um problema não resolvido. Então, isto é tratado com psicólogo, um tratamento para você superar o trauma. E como que o psicólogo faz? Ele usa a catarse, é um termo grego, né? A catarse significa botar para fora. Quando nós éramos crianças, eu pelo menos lembro, a gente comia demais, passava mal, e aí os pais se preocupavam, e quando nós vomitávamos, minha mãe falava: não, ele sarou, porque ele botou para fora o que fez mal. Então é isso, o problema psicológico é isso, e os psicólogos são treinados para isso, são importantes, são pessoas honradas que fazem um trabalho tremendo para curar isso. Isso também é um tratamento. Agora, quando evolui para um problema psiquiátrico, já é quase uma lesão do cérebro, é alguma coisa que ela evoluiu, o mal ocupou todos os espaços, e o psiquiatra, ele tem tratamentos com remédios longo, e a pessoa ele vai tratando, e se ele tiver uma direção, ele acaba saindo dessa situação. Às vezes muito demorada, fica muitos sinais. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de drogas, por exemplo, ele prejudica pelo menos 15 pessoas ao redor dele. Pai, mãe, parentes, todos, família, todo mundo se chateia, se entristece. É o mal prevalecendo. Agora vamos falar de doenças, vamos dar uma sequência. Doenças agora, que Jesus curava na Galileia e falou que tudo era segunda fé. A doença, por exemplo, você tem uma diabetes, você tem um problema coronário, você tem um câncer, você teve um acidente, você tem que tratar com o médico, cirurgia, meu filho, minha filha.
A cirurgia, o médico, é tratamento médico, Jesus honrou os médicos. Isso nós não discutimos, nós entendemos. É um tratamento, fazer o diagnóstico de vez em quando. Agora, eu quero colocar para você, nesse entendimento breve aqui, o que é enfermidade. Porque aí, quando Jesus curava as duas coisas, as pessoas tentam juntar tudo na mesma coisa e acham que é tudo igual e não é. Nós temos que saber, a enfermidade, ela é espiritual. Por isso que a vida espiritual, as suas orações, Deus cura tudo. Deus cura doença, enfermidade, depressão, problema psicológico, tudo. Quando você decide viver na luz. Andar na luz é uma decisão. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. 1 João 1,7. Então, nós temos essa alternativa e essa saída. Agora, eu quero dar um exemplo de enfermidade. Eu tenho um parente muito próximo que foi diretor do maior hospital de Brasília. Sabe o que ele me falou? Ele disse assim, olha, 65% das pessoas que recorrem aos hospitais, elas são indiagnosticáveis, não tem diagnóstico. Sabe por quê? Porque é problema espiritual. Ele não me falou isso, claro, mas eu chego a essa conclusão, que o tratamento é espiritual. Não adianta nós tratarmos algo de uma maneira quando, se o seu problema é espiritual, se você vem de traumas de infância, se você vem de todas essas situações, então você precisa ter uma humildade para reconhecer que o problema é espiritual. Aí então você tem que tratar. Então, nós não estamos desprezando as outras hipóteses. Veja lá em Atos 14:9, em Listra, o apóstolo Paulo encontra com uma pessoa paralítico de nascença, e a palavra diz que ele percebeu que o paralítico tinha fé para ser curado. Ele orou e ele foi curado. Então, se você tem fé para receber essa palavra, você tem fé para entender o contexto, que são complexos, mas que você tem fé, você vai ser curado hoje. Você vai ser curada hoje. Você vai entender. Eu queria que você recorresse à palavra quando nós falamos. 1 João 1,7. Entra na luz. Nesse período, principalmente, nós precisamos entrar na luz. Lá em Ezequiel 18:20, fala que os filhos não são obrigados a levar a maldade dos pais. Nem a maldade, nem a bondade. Se você tem uma predisposição para o adultério, para a fornicação, uma predisposição para a droga, estou dando um exemplo forte aqui, uma predisposição para alguma coisa que é contrário à palavra de Deus, você precisa estar em oração. A oração cura qualquer tipo de depressão, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. A oração constante é a manifestação da fé. Ali, então, quando as pessoas vêm a mim pedindo oração, e ela fala, o senhor vai orar e Deus vai curar. Aí a pessoa já está curada, porque ela antecipou. Aí nós oramos. Se você tem uma disposição, como é que você manifesta a sua fé? Porque a fé é do Espírito, nós batemos nessa tecla. A emoção é da alma. Se você tem fé, o que vai acontecer? Deus vai operar na sua vida. Deus vai responder à sua fé, porque Ele que diz. Ele falou, olha, tudo é concedido segundo a sua fé. Tudo que você conquistou na vida, você teve fé primeiro, você creu, e Deus foi e te abençoou. Essa saída desse deserto, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, nós estamos atravessando o deserto. Mas, para resumir, você há de fazer tudo na vida como se tudo dependesse de você. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não faz. Nós temos que nos cuidar com essa pandemia, temos que tomar todos os cuidados, mas ter a certeza absoluta que tudo é vontade de Deus, a permissão de Deus. Mas quando nós confiamos, Ele vai nos abençoar, vai nos guardar, vai nos dar uma nova vida. Essa é a palavra, essa é a mensagem. Se você foi tocado, se você entendeu, se isso te ajudou, compartilhe, faça um comentário. Isso é uma prova que nós devemos continuar trazendo as nossas mensagens. Se isso te edificou, então, compartilhe e você vai abençoar outras pessoas. Que o Espírito Santo de Deus te ajude, te guarde, te dê todo o livramento. Até uma próxima, em nome de Jesus. Amém.